Num mundo onde todo mundo quer ser o número 1, o cooperativismo escolhe ser o número nós. Ficou curioso sobre o que isso quer dizer? Pois é, a gente fala sobre isso hoje. Sobre como o coletivo está virando o jogo no mercado, nas relações e até na forma de como lidar com o dinheiro. E o motivo é especial. Nesse dia 16 de outubro, a gente celebra o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito. E a verdade é que nunca fez tanto sentido falar sobre isso. Porque enquanto o mundo corre atrás de ganhar sozinho, as cooperativas seguem mostrando que o sucesso real é aquele que é dividido. E quer saber o mais curioso? Enquanto tem gente apostando tudo em sorte, aquelas famosas bets, apostas online, o cooperativismo aposta naquilo que é certeiro. Pessoas apoiando pessoas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do ViaCast, que dessa vez traz como tema do individual ao coletivo, como a cooperação está transformando o mercado. Eu sou Gisele Scopel, cooperada da ViaCred, e hoje estão aqui comigo duas pessoas que vivem essa transformação de perto, na prática. A Vânia Mais, gerente regional, e o Marcos Roberto Linhares Ime, que é gerente administrativo financeiro. Bom ter vocês aqui com a gente no ViaCast. Olá, Gi, é muito bom estar aqui. Olá, Gi. Muito prazer em estar aqui para a gente falar sobre esse assunto aí tão relevante. Muita coisa, muita ideia a gente vai trazer aqui. Então faz o seguinte, se prepara aí, porque a gente vai falar de futuro e ele é coletivo. Gente, vamos começar falando então já do começo. A gente vive aí uma era em que individualismo, eu quero me destacar, eu quero ser o primeiro, virou aí é um valor de mercado. Eu quero me destacar antes que todo mundo. Se eu quero o sucesso do outro, não mais do que o meu, né? É essa a realidade que a gente está vivendo. E esse discurso, ele é constante, ele é sempre sobre ser o único. E quando a gente olha para o cooperativismo, é como se ele viesse justamente na contramão de tudo isso. Ele contesta isso e mostra, principalmente, né? Ele traz provas de que isso não é uma verdade e que o cooperativismo pode ser ainda melhor. Então eu queria falar já contigo, Vânia, falar sobre o que muda quando a gente entende que estar junto com outras pessoas, crescer junto é muito melhor. O grande ponto é que o cooperativismo, ele não anula o individual, muito pelo contrário, ele potencializa. E quando o cooperado entende isso, que ele faz parte de algo muito maior, ele ganha força, ele ganha propósito, ele ganha pertencimento. É a soma do meu sucesso com o seu sucesso que vira um crescimento para todos. Então, ou seja, a gente está vendo aqui que é mais ou menos a versão financeira daquele ditado que diz que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe, né? Exatamente, só que aqui isso não é filosofia, isso é uma prática diária. Exatamente. E aí, falando em prática, todo mundo tá olhando para isso também, porque a ONU, que é um órgão mundial, declarou em 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas. E isso é um reconhecimento de mercado muito grande. O cooperativismo não é algo novo, mas agora é que está ganhando todo esse destaque. Para quem vive, Roberto, essa prática, o que essa conquista representa? Isso aí, Gi. Bem, Ano Internacional das Cooperativas, né? Essa conquista representa muito para as cooperativas, né? É uma grande celebração. E para a ViaCred é uma celebração dupla, porque em 2025 também ela conquistou a marca de 1 milhão de cooperados, o que também é uma grande responsabilidade, né? Então, o reconhecimento da ONU mostra que esse modelo cooperativo é um caminho totalmente viável e sustentável, né, para um futuro mais equilibrado. Mas também nos provoca aqui a ter um olhar sempre de investimento, de evolução, né, de construção, de inovação, ouvindo as pessoas e incluindo cada vez mais as pessoas nos negócios. Então, esse mês, nós entramos aí na terceira fase do Ano Internacional das Cooperativas, onde o cooperativismo de crédito, a gente percebe uma grande força impulsionadora aqui para as práticas, né, melhores de sustentabilidade, de responsabilidade, né, seja essa responsabilidade ambiental, econômica, né, responsabilidade social, governança ética. Então, realmente, as cooperativas vivem um grande momento, né, e tem muito a contribuir para a sociedade. E justamente esses termos que a gente conhece como o ESG, né, na sigla em inglês, que é algo que as empresas não podem mais abrir mão. E tudo isso meio que já faz parte do DNA das cooperativas, né? É uma preocupação que vai além do óbvio, né? Ah, não, a gente precisa
ou no caso da ViaCred, que é financeiro, né? A gente precisa chegar a um número tal. Não. Tudo isso vem embasado em outros valores, que é justamente estar de acordo com a comunidade, como é que a gente está fazendo esse trabalho, para que não seja bom só para um, mas que seja bom para nós, não é isso? Perfeito. No dia que esse episódio vai ao ar, dia 16 de outubro, é o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito. Escolhido a dedo, né? Escolhido a dedo, exatamente. E o tema deste ano é Cooperação para um Mundo Mais Próspero. É isso exatamente o que as cooperativas de crédito fazem. Elas ajudam pessoas no mundo inteiro a trazer mais prosperidade e bem-estar por meio de finanças cooperativas. A educação financeira, ela apoia as pessoas a enxergarem no coletivo uma forma de multiplicar resultados. É a cooperação que impulsiona o progresso, em que a prosperidade é algo que nós construímos juntos. Uhum. Quer dizer, uma boa base, né, Vânia? Não dá só para largar uma teoria. É algo que realmente é vivido, né? Exatamente. Até isso que eu queria perguntar para o Roberto. Tem aí uma base para isso. Não é do nada que se chega a esse nível de entendimento do que é o cooperativismo, né? Perfeito, Gi. Eu queria destacar, então, aqui dois pilares bem fundamentais para a ViaCred que andam junto na jornada, né, da cooperativa, que é a educação e a inclusão financeira. Então, a gente não trata isso como algo extra, né? Faz parte dos nossos negócios, inclusive, né? E aí, em tempos, né, que havias mencionado aí desse crescimento exponencial de bets, né, de jogos de azar online, a cooperativa mais do que nunca tem um papel fundamental nessa orientação aí para o cooperado, né? Uhum. Então, que orientação é essa? Desde apoiar, né, nas escolhas conscientes desses cooperados, evitando que as pessoas realmente comprometam sua renda ou o seu patrimônio com esse tipo de jogo, né? Acho que é fundamental aí para a cooperativa orientar os seus cooperados, orientar a comunidade. Além disso, mostrar que o dinheiro, né, do cooperado, ele pode ser de forma muito mais planejada, utilizada para realizar sonhos de médio, longo prazo, né? E aí, realmente mostrar para o meio familiar desse cooperado que ele pode ser usado para uma coisa muito positiva, né? Então, acho que esse é um dos papéis aí da cooperativa. Sem dúvida. Até aproveitando isso que você está falando, não à toa esse tipo de jogo se chama jogo de azar. Já tem no nome, né? Então, ao invés de fazer um jogo de azar porque você quer ganhar o dinheiro, faz um investimento. Você tem certeza que num certo período vai fazer o cálculo, vai, né, ver qual o melhor investimento que você quer, quanto tempo você quer deixar o dinheiro ali, mas se você investir, ele vai render. Agora, uma aposta, o azar tá aí, né? Não é só sorte, é o azar também contando. E aí, o buraco é muito mais embaixo. Esse é um assunto realmente que a gente quer destacar bastante aqui, né? Um assunto bastante delicado, bastante preocupante aí para todas as famílias brasileiras, né? Segundo o Banco Central, só em 2025, a média de apostas dos brasileiros nessas bets, né, nessas apostas online aí, gira em torno de 30 bilhões por mês. É muita coisa que a gente está falando. Muito né? dinheiro. Muito dinheiro. Só em 2024, né, tem dados assim, de pesquisas que 24 milhões de brasileiros fizeram algum tipo de aposta online. Desse número, 71% na média são homens, e homens concentrados mais na idade entre 31 e 40 anos. Tá? E aí, se a gente considerar um percentual de 30% desse número de apostadores, né, no Brasil, a gente tem um universo aí de mais ou menos 7 milhões de pessoas que estão extremamente expostos a se tornarem dependentes, a se tornarem realmente viciados em jogos, né? Só para fins de comparação, no Brasil, dados também aí publicados, em torno de 8 milhões de pessoas é o número de dependentes químicos no Brasil. Então, a gente está falando de números muito parecidos, né, de dependentes em jogos com dependentes químicos. Então, para só a gente entender um pouco do tamanho que é esse universo. E aí, dados mais preocupantes ainda apontam que 86% desse número de apostadores estão bastante endividados. Então, é um outro ponto realmente que chama atenção, né?
para a gente fazer as nossas ações aqui como cooperativa. Não né? achar que é algo assim, só uma apostinha, só uma brincadeira, achar que é uma brincadeira. Isso é um problema muito grave, porque até você comparando, né, falando de saúde mental e vícios, a área do cérebro que trata ali o vício do jogo é o mesmo de uma droga química. Então, ele está na mesma área, não tem o químico entrando no corpo, mas aquilo que o cérebro entende é a mesma área. Então, por isso que a gente vê. É fácil de sair porque não é químico. Não, é tão difícil quanto, porque a pessoa está ali necessitando daquela dopamina barata que está na cabeça ali e ele vai querendo cada vez mais, né? E é muito tênue, né, essa linha entre uma aposta ser considerado algo de entretenimento, né, e virar de fato aí uma dependência, né, um vício. Então, é um problema, inclusive a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já declarou que o vício, né, que a dependência em jogos de azar é tratado como uma doença. E se é tratado como uma doença, ela tem que ser dado, né, o seu tratamento bem direcionado para ajudar essas pessoas a sair dessa dependência. Perfeito. Né? Mas muito mais grave aí do que trazer esses dados estatísticos, né, são as histórias que estão por trás desses dados todos aqui, das famílias que vivenciam isso. O que a gente percebe? Que são famílias que antes, né, tinham uma estrutura mínima financeira, saúde emocional, né? Mesmo com as suas dificuldades, a gente percebe que elas podem ser devastadas, né, quando um membro da sua família entra para esse mundo dos jogos, né, e se torna dependente. Por quê? Porque ele pode comprometer o patrimônio da família, ele compromete a sua renda inteira, né, para poder realmente fazer as apostas, né? Né? Então, realmente é um fator bastante preocupante que a gente tem que ter muito cuidado. Sem dúvida, a gente vê muita gente vendendo carro, casa, e às vezes é a única casa da família. Ou seja, por conta de um vício em aposta, a família já não tem mais onde morar, perdeu tudo porque a pessoa que estava apostando queria cada vez ou recuperar o que perdeu, ou queria ganhar mais, enfim. E aí gera todo esse transtorno, né? Acaba nesse fato final muito pior, mas é todo o envolvimento de uma família que sofre com isso. E sofre muito. E dificilmente consegue recuperar. Exatamente, é muito triste. E aí eu queria então fazer 2 alertas, Gi, sobre esse tema. Primeiro para os apostadores, né? Que esse apostador faça uma autorreflexão e para ele tentar perceber o que ele está passando, né, nesse momento. Então, eu vou destacar alguns sinais aqui né, declarados aí por especialistas, né, que podem indicar que esse apostador ele passou da linha de um simples lazer, um entretenimento, e foi para uma linha de dependência, uma linha de vício. Tá? Então, vou trazer alguns pontos, acho que bem importantes aqui para a gente apresentar e falar um pouquinho, ok? Certo. Então, vamos lá. Especialistas aqui dizem que acreditar que poder fazer uma renda extra ou até mesmo uma renda principal com aposta é um grande indício, né, que ele perdeu o controle. Né? Outro ponto é acreditar que pode recuperar o dinheiro perdido fazendo novas apostas, porque a gente sabe que isso não acontece. Não, né? Normalmente está cavando um pouquinho mais fundo aquele buraco. Exatamente. Né? Outro ponto, utilizar o dinheiro reservado, né, para suas necessidades básicas da família com apostas, também é um ponto que já indica aí, né, sinais aí que realmente pode ter extrapolado. Fazer empréstimos, né, para fazer apostas é um ponto realmente muito preocupante. Já não tem digamos assim, seria uma reserva para o lazer se fosse considerado lazer, né? Já está tirando de outras fontes, de outro lugar mais seguro que ia trazer mais conforto para a família, para arriscar, né? Então, é realmente perigoso. Perfeito. Um outro ponto é esconder essas apostas, né, ou não contar para os seus familiares, ou não compartilhar com amigos que ele vem apostando, porque talvez ele, né, esteja perdendo muito dinheiro, esteja com vergonha, quer resolver isso tudo sozinho e a gente sabe que não é por aí. Ele quer contar só quando ele ganhar e ficar muito rico. Só que isso acontecer, eu pelo menos nunca vi desse jeito assim, né? E aí tem uma coisa um ditado que diz, se você não pode contar para um familiar, para um amigo, é porque tá errado. Então presta atenção, é uma baita de uma bandeira vermelha levantando aí, um red flag para você parar com isso. Perfeito.
E aí, por último aqui, eu destaco que essa necessidade dele apostar com frequência, né, para buscar algum tipo de emoção. Então, quando ele busca emoção somente numa aposta, é um grande sinal também de alerta, né, que a pessoa tem que realmente se preocupar bastante. Então, esses são alguns sinais, né, que os especialistas destacam aqui. E se acontecer, realmente a pessoa precisa procurar ajuda, porque ele está diante de uma situação que ele não vai conseguir sair sozinho dessa. Ele precisa conversar com a sua família, ele precisa buscar ajuda de especialistas, né? Porque vai envolver um tratamento aqui, né? É um tratamento de saúde. Então é importante realmente ele buscar ajuda. E isso acontece com muita frequência, né? Dados os números que eu trouxe aqui, né, Regi? Sem dúvida nenhuma, né? Eu sempre penso que não é de hoje que a gente vê que jogos de azar levam famílias a lugares muito ruins, né? A gente sabe disso. Quantas famílias têm histórico de... o pai saía para jogar baralho e perdia tudo na aposta, né? Muitos casos. E agora só modernizou a forma de fazer isso. E aí eu acho que o papel da cooperativa, Vânia, Roberto, avaliem, mas eu acho que esse é o papel também importante da cooperativa. Porque vocês lidam com a vida financeira de muitas pessoas. E se muitas pessoas estão achando que apostas são entretenimento, poxa vida, daqui a pouquinho estão vindo aqui, fazem um empréstimo ou tiram o dinheiro que tem no banco para justamente colocar num fundo que é incerto e muitas vezes, não vou dizer 100%, porque sempre tem aquele pouquinho que ganha, né, um tantinho de dinheiro, mas vocês estão aqui para dizer, gente, será que isso aqui é o caminho para vocês? Mas tem a dificuldade que ninguém vem aqui dizer para vocês, olha, Roberto, olha, Vânia, eu vou pegar esse dinheiro porque eu vou apostar e vou ficar rico. Se viessem falar para vocês, ia ser muito mais fácil, né? Vocês dizem, não, vem cá, fulaninho, deixa eu te mostrar como é que acontece. Mas isso não acontece. E aí o papel do ViaCast, de vocês, de estarem em contato com as pessoas, falando justamente, olha, cuidado com isso aí. Uhum. O que é muito sensível, porque quem está apostando não vai contar, né? Perfeito, é isso aí. E aí nessa linha, então, eu também queria destacar um outro ponto aqui, que são os familiares e os amigos próximos, os colegas de trabalho, né, desses possíveis apostadores, né? Então, é importantíssimo a gente ficar atento a mudanças de comportamento, né, das pessoas, né? Essa coisa da ansiedade de extrema, né? De repente que a pessoa tinha um comportamento e mudou muito repentinamente. Então, são alguns sinais realmente para os familiares ficarem atentos. E aí, esposos, esposas, né, mais do que nunca, precisam ter um acompanhamento mais de perto nas finanças da família, né? Precisam... uma frequência muito maior, olhar essas movimentações financeiras que um está tendo, né, na conta na conta do cônjuge, né? Uhum. Porque a gente sabe que essas apostas online, elas têm que sair dinheiro, né, de alguma conta para ir ser transferidas para uma bet ou para um outro tipo de aposta aí. Então, ficar atento às movimentações financeiras é importantíssimo. É um primeiro ponto aqui que a gente gostaria de destacar. Outra questão, assim, deixar claro que o apostador viciado, ele vai querer esconder que está fazendo essas apostas. Então, ele vai fazer de tudo para que, né, a sua família não saiba num primeiro momento, porque ele sabe que talvez ele ganhou uma grande quantia em dado momento, mas no final das contas ele está perdendo muito dinheiro. E ele vai tentar recuperar, ele vai tentar fazer operações de crédito, ele vai tentar vender bens, ele vai tentar... a gente tem relatos até de pequenos crimes, né, de fraudes. Então, ele vai tentar de tudo para poder ter recursos para fazer apostas. Então, é fundamental aí essa questão desse acompanhamento familiar, né, para que não comprometa o patrimônio da família. Tá? E aí, de novo, eu queria, né, trazer aqui para nós a questão do cooperativismo nesse sentido, né? Onde a gente não enxerga ganhos rápidos como algo viável, né? Para nós, os negócios são muito mais sustentáveis, são aos poucos, né? É poupar aos poucos, é formar patrimônio aos poucos. Então, essa coisa de ganho rápido, ela não existe, ou se existe é para muitíssimos poucos. Então, fica aí, né, mais uma questão da cooperativa, né, de entendimento e de papel dela junto aos seus cooperados, à sua comunidade. Exatamente, passa na cooperativa, fala com o seu gerente, enfim, fala com o pessoal que cuida de você, porque a ViaCred cuida, né? E pergunta, olha só, sei lá, começa com um pouquinho, não precisa ser um montão de dinheiro, começa com um pouquinho que tem.
Faz esse planejamento. E ao invés de ir apostar, que você vai perder com certeza, vai lá na Via Cred e fala assim, onde que eu posso investir? Tenho certeza. Tem todo mundo lá que vai dizer, olha, você pode começar aqui. Quanto tempo você quer deixar esse dinheiro? E aí, com certeza, essa é uma aposta certa. Porque tá ali, além de cooperando, vai deixar no prazo necessário para ver esse dinheiro crescer. E o dinheiro ali, numa aplicação correta, de acordo com o perfil da pessoa, vai crescer, né? Ao contrário das apostas, que aí você já não sabe. Hoje você ganha 100, amanhã você perde 200. Né? E aí você quer sempre correr atrás. É isso aí. Não é? Pois é. Mas aí vamos mudar um pouquinho esse olhar, porque eu acho importante a gente também trazer uma boa dose de esperança, que é a questão da nova geração, né, Vânia? A gente tem percebido o quanto essa geração, ela traz uma nova forma de pensar e uma nova forma de agir, o que eu acho muito mais interessante. Eles querem pertencimento, eles querem saber que diferença essa marca está fazendo na comunidade, por que eu deveria comprar o seu produto? Né? Eles querem impacto real, comunidade. E isso realmente é uma nova visão de futuro que a gente está tendo, né, Vânia? Com certeza. Os jovens hoje, eles querem propósito. Eles não querem só consumir, eles querem fazer parte de algo. Nós acompanhamos algumas pesquisas e tendências e o comportamento das novas gerações, nós percebemos que eles valorizam muito o impacto do coletivo nas decisões. Então, quando a gente olha para eles, eles tendem a apoiar marcas aonde a causa dessas marcas, elas estão muito ligadas à sustentabilidade, ligadas à justiça social. O valor para os jovens, eles não estão unicamente ligados a preço, e sim onde está ligado a propósito, a impacto, e a transparência de que aquela marca vai trazer para a sociedade como um todo. Os jovens estão cada vez menos preocupados com o ter e muito mais preocupados com o viver melhor. E quando eles percebem que a cooperativa é uma rede que valoriza cada pessoa, eles tendem a fazer parte, eles se conectam de verdade com aquele propósito. Eu tenho uma filha de 13 anos e diariamente ela me ensina muitas coisas. Muitas vezes ela me dá até lições de moral. Eu poderia citar muitos exemplos para vocês aqui, mas falando do que a gente estava citando aqui agora, né? Eu lembrei de um episódio que recentemente eu estava com ela e eu precisava fazer compras. E no meu bairro tem vários supermercados muito próximos. Eu estava entrando em um e ela perguntou para mim, mãe, por que a gente vai nesse supermercado? Por que a gente não vai no do lado? Eu falei para ela, porque esse aqui tá na mão, né? Era mão de entrar naquele. Ela falou, não, mãe, vamos no do lado. Aí eu perguntei para ela, mas por quê? Ela assim, porque do lado tem ação social. Aí eu falei para ela, não, mas a ação social já acabou. Ela olhou para mim bem séria. E daí, mãe, que a ação social já acabou? Não interessa? Mas aquele supermercado, com certeza, numa nova oportunidade, vai fazer uma ação social novamente. Então, é o nosso dever, ela usou essa palavra, é o nosso dever fazer com que aquele supermercado tenha mais lucro, porque os preços são muito parecidos. E se ele tiver mais sucesso, com certeza ele vai fazer mais ação social, porque ele já tem essa postura de ajudar a comunidade onde a gente está. Então, a minha filha de 13 anos me dando uma baita lição de moral. E como é que é o nome dela? Gabriele. Gabriele, parabéns! E aí também me deu uma lição de moral agora. Porque a gente vai comprar nessas ações porque, tá mais barato o produto. Sim. E eles não, eles vão pela causa. Exatamente. Né? Pelo propósito geral, não só naquele momento que está vendendo o produto. E isso me fez refletir. E a partir daquele momento, com certeza, eu só compro naquele supermercado. Adorei. E realmente, né, aquele dono daquele supermercado ou sócios, ele já tem aquele intrínseco. E eu trabalho numa cooperativa, eu tenho cooperativismo muito forte nos meus valores, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Se uma outra empresa já faz ações sociais, eu preciso apoiar aquela empresa também. E a minha filha de 13 anos teve que falar para mim, mãe, é óbvio, para eu realmente entender que é tão óbvio quanto ela me deu essa lição. Não, aprendi muito com a Gabriele agora. Tem que agradecer, porque, de fato, a gente esquece que uma ação num período
tem que ser considerado para o ano todo, para a vida toda dessa empresa, da comunidade, né? Porque o que ela está fazendo pela comunidade enquanto ela está ali? Quantos anos está ali? É só nesse período? Não. Então, realmente, ela traz aí pra gente o valor e não o preço, né? O que a gente realmente, às vezes, esquece de calcular também, não é? Roberto, tem algum exemplo para contar pra gente aí? Eu queria trazer de novo a questão da educação, né? A minha filha tem também 13 anos. E ela teve já 2 disciplinas na escola de educação financeira. E aí foi muito destaque, né, no primeiro ano que ela teve a disciplina, a questão das cooperativas de crédito, né? E aí ela teve que, enfim, fazer pesquisas, teve que apresentar para a sua turma, né? E, obviamente, fiquei todo orgulhoso, né? Porque, enfim, ela estava com um brilho nos olhos, muito empolgada para fazer essa apresentação. Mas eu fiquei muito feliz que, assim, que o colégio enxergou, né, nas cooperativas realmente um meio viável, um meio inovador, um meio que pode ser uma opção muito interessante aí para a sociedade como um todo. Então, esse destaque que ele dá para as cooperativas, eu acho que já coloca na cabeça, né, das nossas crianças essa questão do cooperativismo. Então, me chamou a atenção, fiquei muito feliz, ela também ficou muito feliz. Orgulho do pai, né? Muito orgulho, né? Muito bem, é interessante, isso é prova do que a gente está falando aqui, que essa nova geração realmente não está... Porque ela é uma geração muito questionadora, né? E a gente, às vezes, condena muito por não entender, mas, na verdade, são os porquês que nos movem, né? Então, eles já vêm com esses porquês e fazem a gente repensar. Eu repensei aqui, repensei ali. Então, cada porquê que vem dessa geração mostra que, de fato, se a gente está contribuindo para o todo, né? Que crescer sozinho não adianta nada, né? A gente quer crescer que todo mundo venha junto. Porque senão alguém ficando para trás, a gente acaba ficando sozinho. Eu acho que não é bom. Acho que como cooperativismo também ninguém acha, né? E aí a gente entra numa questão que é muito óbvia no que a gente está falando. Se existe uma aposta que é segura, é o cooperativismo. Então, é nisso que a gente tem que apostar. E para a gente fechar também, eu quero fazer um exercício aqui, bem rápido, um exercício para a gente pensar no futuro. Se o individualismo foi a marca que trouxe a gente até aqui, né, com tudo isso, o que vem pela frente? O que você acha aí que vai ser o próximo passo diante do que a gente está vendo? Eu acredito que o próximo passo é fazer esse pertencimento acontecer na prática para todos, né? Chegar e transbordar para todos. Tornar o nós mais vivo para todos. Transbordar o cooperativismo além da cooperativa, além da ViaCred, das outras cooperativas, fazer sair do papel da filosofia e chegar na prática efetivamente para toda a sociedade, né? Nós temos aí a cooperativa, o Roberto falou antes, chegamos a 1 milhão de cooperados, né? Mas isso é onde a ViaCred alcança, né? E todos os outros aonde a ViaCred não alcança, ou as outras cooperativas não alcançam, toda a sociedade que nós temos um Brasil tão grande, né? Onde nós não alcançamos. Então, fazer isso chegar para todos, para que o cooperativismo realmente seja uma realidade. É verdade. E eu acho legal que quem é cooperado da ViaCred, que acho que é o que fomenta, né, tudo isso, é que quem conhece, compartilha, né? Porque sempre tem alguém com uma dor para compartilhar. Eu não consigo fazer isso, ou eu preciso de um crédito, ou eu preciso de alguma solução para minha vida financeira. E sempre tem alguém que fala, você já foi na ViaCred? É muito legal isso, né? É muito legal. Que passos você vê pro futuro, Roberto? Infelizmente, assim, a gente, né, vive ainda, né, num país extremamente individualista. Sim. Mas que a gente está mudando, né? A gente quer mudar, né, Vânia, isso aos poucos, né? E essa mudança eu acho que vai começar mais forte, ou começa sempre melhor na educação, né? Na educação dos pequenos. Acho que é por aí uma alternativa. Mas para as cooperativas eu vejo, assim, um grande desafio e uma grande oportunidade que elas sejam cooperativa de verdade, que elas vivam, que elas apliquem os princípios cooperativistas diariamente. E a ViaCred faz muito, muito isso, né, Vânia? Nós temos lá o nosso jeito de ser ViaCred, a nossa cultura, onde todas as nossas ações a gente olha para esses princípios cooperativistas e aplicam isso na prática. Então, acho que esse é o ponto, de fato aplicar os princípios. Eu acho que o modelo é excelente, é um modelo atual
e que realmente pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas se a gente conseguir todos, né, entender bem o modelo e aplicar esse modelo, né, de cooperativa. Exatamente, e compartilhar tudo isso. Vânia, Roberto, quero dizer muito obrigada. Foi muito bom compartilhar essas experiências aqui, vocês trazerem tantas informações que eu acho que mostram o papel do cooperativismo e como, de fato, ele é ferramenta fundamental para o futuro, um futuro melhor que a gente quer. Obrigada. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade, foi muito bom. A gente agradece e ouvir vocês sempre muito bom. E claro, quero agradecer especialmente você que acompanhou o nosso episódio até aqui. Espero que você tenha aprendido muita coisa nesse episódio do ViaCast. E já deixo o convite para a próxima edição, que já está quase saindo, viu? A gente vai falar sobre sucessão e a gente vai conhecer alguns líderes da ViaCred que vão contar suas histórias aqui. Vai estar demais, não perca. A gente se vê logo.